Ai de mim, que dor! Provocações têm que começar sempre com um gemido grego. Ai me! Hoje exatamente, provocações. 12 anos no ar, mais um ano caminhando no incerto e idolatrando a dúvida. Até quando? Não se sabe. Esse programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações, a caminho dos 13 anos. Ao nosso lado, um poderoso homem de televisão. Antes disso, foi um não menos poderoso controlador dos gastos com a publicidade estatal do governo federal. Antes ainda, trabalhou nas revistas Isto É, Exame e no jornal Gazeta Mercantil. Cabeça de economista, como vocês veem. Não é só isso, não. Muito antes ainda, estudante de física, guerrilheiro na ALN, Aliança Libertadora Nacional, que enfrentou a ditadura militar. Hoje, poderoso homem de televisão. É diretor internacional da TV Brasil, muito preocupado em nos aproximar da América Latina, da África, do mundo. Ele é Ottoni Fernandes Júnior. Ottoni Fernandes Júnior. Por ora, a TV Brasil Internacional é apenas o embrião de um macro-objetivo. Qual é esse macro-objetivo? Olha, hoje nós somos a TV Brasil Internacional, ela está presente em 69 países, tá certo? Mas é a nossa programação em português, excluídos os licenciamentos de programas estrangeiros, que não pode ser exibido em outros países, mas é a nossa programação em português muito voltada para a comunidade de 3 milhões de brasileiros que vivem no exterior, uma forma de aproximá-los, levar uma programação de qualidade, muito valorizada a nossa programação infantil. Nós temos 6 horas de programação infantil, onde não tem violência, não tem bang-bang, não tem o lobo matando passarinho. Então, e isso é muito atraente para quem está lá fora e quer que os filhos continuem tendo um relacionamento com o país. Agora, nós estamos pensando um pouco mais para frente num outro horizonte, de criar um canal internacional em inglês, tá certo? Um canal para projetar o país, e que tem um pouco da nossa programação, mas também leve bons programas, seja da TV Cultura, seja da TV Globo, da Record ou da Bandeirantes, que mostra o Brasil, tá certo? Uma perguntinha muito simples. Quando fica pronto o Canal Brasil? Não, ainda demora. Nós vamos uma coisa para a gente lançar. Nós temos que pensar o seguinte: Copa do Mundo 2014, Olimpíada 2016, vamos projetar ainda mais o Brasil, tá certo? Está todo mundo atrás de olho no que está acontecendo. Eu acho que o mundo hoje compreende bem os processos, as transformações que ocorreram no país nos últimos 20 anos. Primeiro a democracia, depois a estabilização econômica, depois um processo de mobilidade social, de aumento do investimento. Então, eu acho que o mundo conhece, mas conhece ainda de uma maneira um pouco superficial. Para conhecer um país, ela precisa conhecer mais a cultura, precisa conhecer o nosso povo, precisa conhecer essa riqueza do Brasil, que é essa diversidade. Nós vivemos em paz internamente, culturas mais diferentes possíveis, judeus com árabes, italianos com espanhóis, e vivemos em paz com os nossos vizinhos. Isso é um valor incrível. Democracia. Olha, nós somos uma democracia jovem, hein? Pensar que nós temos o quê? 27 anos de democracia, de Constituição menos de 8. Mas nós estamos, é de uma solidez essa democracia brasileira. Por que um canal brasileiro em inglês e não em português, com legendas em outras línguas? Porque, olha, hoje em dia todos os BRICS, todos, eles têm um canal internacional. A China já tem um canal há 10 anos, CCTV, o canal 9 deles. Eles têm notícia em inglês dos Estados Unidos 24 horas. A Rússia acabou de lançar um canal em inglês. Para a Índia e para a África é tranquilo, porque a África do Sul, tá certo? Falo, o inglês é a língua dominante, mas todos eles têm. É uma maneira de se projetar. A China tem investido muito nesse soft power, espalhar os institutos Confúcio, que passa a cultura, passa a língua, o ensino mandarim, passa a cultura chinesa, mas usa muito a televisão para mostrar a vida no país, não apenas os fatos econômicos ou políticos. Como que se vive lá? Os americanos vão deixar? Eles deixam. No começo eles não tinham dificuldade de ter o sinal, mas hoje eles já estão na maior parte das TVs pagas americanas,
um canal com documentários e filmes legendados para todas as faixas etárias. Só isso? Não, tem que ter notícia, tem de ter debate econômico, tem de ter programas de meio ambiente, tem de ter programas mostrando as transformações sociais no Brasil, tem de ter uma discussão da a mudança geopolítica no mundo. Esse novo espaço, por exemplo, do Atlântico Sul, África, Brasil, Argentina, Uruguai, tá certo? Nós temos de discutir integração com a América do Sul, do lado do Pacífico, e hoje ainda a gente se conhece pouco. Agora, nós já podemos colocar, isso nós já queremos começar, nesse relacionamento, principalmente com os países aqui da América Latina, começar a colocar nossa produção cinematográfica, colocar documentários legendados em espanhol, no canal Brasil Internacional, no atual canal que nós temos. Alguma coisa muito diferente do que todo mundo faz? Em que sentido? Eu diria de mostrar sem medo o teatro, a vida, o real, o irreal, a angústia, a neurose, a violência. Isso eu acho que é fundamental a gente mostrar também, tá certo? Porque não dá para passar, isso que eu já falei, não dá para reduzir ao econômico, ao político, o conhecimento de um país. Isso é pouco, isso está está na base, tem coisa mais na superestrutura. Como que é esse povo? Como que é essa cultura? Como é o passado? Como que as pessoas vivem? Como que elas pensam? Como que elas se relacionam? Isso daí você tem de mostrar através da dramaturgia, da ficção também, de documentários, tá certo? Você não acha que o modelo que temos de televisão já perdeu todas as chances que teve de trabalhar pelas pessoas? Olha, Jana, eu acho que nós estamos vivendo um momento de muitas transformações no mundo inteiro. Eu acho que o modelo de televisão que prevaleceu nos últimos anos tem de ser repensado, tá certo? Por quê? Vamos ver. Em primeiro lugar, os jovens não assistem televisão do mesmo modo que seus pais assistem. Você vê nos Estados Unidos... A internet está aí para eles. Nos Estados Unidos, os jovens, eles preferem ver a televisão que eles chamam over the top. Eles veem através do Apple TV, eles do iTunes, eles vêm do Netflix. Eles querem, os jovens, lá 74% dos jovens assistem a televisão, não na televisão, mas pela internet, pelo over the top, pela Apple TV, pelo Netflix. E eles querem fazer a sua programação. Entra no lugar, pega um filme. Entra no lugar, pega uma série. Viu? Então, vai ter de mudar o modelo. Segundo, nos países emergentes, essa quantidade enorme, esse processo de mobilidade social, gente que está entrando, vamos dizer, não na sociedade de consumo, mas na cidadania, quando há um processo de mobilidade social e as pessoas melhoram suas vidas, elas projetam uma expectativa que a vida dos filhos deles será melhor ainda. E querem mais educação, querem mais estudo. A TV aberta, ela vai ter de atender essa demanda. Bom, eu quero arrancar a sua alma, mas você é uma enguia, não dá para tirar de você. Como se medirá a eficiência da programação da sua TV Brasil Internacional? Não dá para você fazer pesquisa, como fazemos no Brasil, usar Ibope, usar Nielsen, etc. Mas tem mecanismo para ferir isso aí. Hoje, a audiência pelos medidores comerciais se interessa? Não, não necessariamente. Eu estou pensando, acho, a TV Internacional, o atual canal Brasil Internacional, TV Brasil Internacional, como eu disse, fala com os imigrantes. Outro dia, você vê uma história interessante. Um colega, diretor lá da TV Brasil, um dia ele pega o táxi no Rio, desce no aeroporto, pede para levar na Rua da Relação, onde está a sede da TV Brasil, e quando ele chega, o motorista de táxi fala, quanto é? Ele fala, não, você não precisa pagar. Eu falei, como não preciso pagar? Você não precisa pagar, eu vou te dizer por quê. E eu quero que você conte isso para o pessoal aqui da TV Brasil. Eu sou motorista de táxi há muito tempo, nós temos filhos pequenos, tá certo? E a minha mulher ficava em casa. Aí a gente descobriu o seguinte, a gente podia fazer a nossa TV, a gente podia ser na TV da nossa casa, a gente podia selecionar os canais que eles assistiam durante a manhã. E nós vetamos os outros canais, deixamos eles verem só a TV Brasil, porque tem as séries, os programas infantis voltados para a formação, desenvolvimento, alegria, sem violência.
Então, minha mulher pôde passar a trabalhar. Passou a trabalhar num táxi também, melhoramos muito a nossa renda, e por isso que eu não quero te cobrar. Você veja que coisa... Essa história já foi contada nesse programa, é curioso. É mesmo? É contada. Esse motorista não quis cobrar porque dizia que começou a aprender a ver televisão de uma maneira que ele queria a partir da TV Brasil. Você vê, a TV pública, como a cultura teve um papel importantíssimo em abrir esse caminho no Brasil, certo? Nós temos muita responsabilidade. Nós não podemos medir o nosso público se é 1, 2, 100. Nós temos que medir pela qualidade, como que ajuda as pessoas a se transformar. Isso que é importante. Você é a favor da regulamentação da internet pelo governo? Não, eu acho que a internet deve ser um território livre. Nem se consegue. Né? Deve ser um território de livre expressão. A gente só tem, eu acho, que tomar cuidado de ter um cuidado com as práticas odiosas, tá certo? E isso tem muito na internet. Agora tem um marco regulatório que está em discussão no Congresso e uma das coisas é isso, é tentar regular, vamos dizer, ofensas morais, crimes raciais ou propaganda odiosa, tá certo? Então tem que haver um certo controle. O que fazia como secretário executivo de comunicação social da presidência da República no segundo governo Lula? Eu era o secretário executivo, vamos dizer, eu tocava a máquina, tá certo? E era mais responsável, junto com uma equipe grande, certo? Pela definir normas e critérios e políticas da publicidade oficial e dos patrocínios também das empresas estatais. Definir os parâmetros, os marcos. E foi um processo muito interessante, porque a gente criou políticas muito transparentes, tá certo? De distribuição das verbas. Era um critério simples. Você vai distribuir verba para televisão, você tem de saber que a televisão tem um peso importante. 77% da população brasileira vê TV aberta, tá certo? Então é um meio de comunicação importante. Os governos, em todos os níveis, não gastam com propaganda mais do que deviam gastar? Não, acho que não. Pelo menos no governo federal, eu acho que nós tínhamos uma verba de publicidade da SECOM de 150 milhões por ano, tá certo? De reais por ano, licitada através de 3 agências, um processo ultra transparente. E no total você tem 1 bilhão e 200 milhões de toda a publicidade das estatais, dos ministérios. Mas 75% dessa publicidade é publicidade de produto. A Petrobras tem que vender a gasolina dela, tá certo? Então, o Banco do Brasil tem que vender os seus produtos, a Caixa ela compete com os bancos comerciais privados, a Petrobras compete com Então, 75% dessa verba era publicidade comercial das estatais que disputam o mercado. Ottoni Fernandes Júnior, ex-guerrilheiro. Você chegou a escrever um livro a respeito disso, não foi? Foi. Fale sobre ele. Baú do Guerrilheiro. Olha, eu acho que eu entendia que a geração, os jovens de hoje, tinham de entender os jovens do passado. Aqueles jovens que em 68 ousaram, de várias classes sociais, de várias partes do Brasil, ousaram enfrentar a ditadura. Tá certo? Como eu disse, indignação é um privilégio do jovem. Eu não acredito que um jovem que não se indigne contra a injustiça não está certo. Tem que fazer. Então, eu escrevi muito livro pensando na geração dos meus filhos, tá certo? Que eles deveriam compreender o que aconteceu na nossa geração. Então, eu botei esse foco. Eu queria muito também homenagear meus amigos, companheiros que morreram na luta contra a ditadura. E, para mim, era uma catarse, porque essa perda é uma dor muito profunda. Então, eu fiz o livro também para homenagear esses companheiros, contar a história deles, tá certo? Indagar como que foi esse processo. No Brasil, você não pode medir, falar, na Argentina mataram 10 mil pessoas durante a ditadura, no Brasil 300, porque são vidas humanas, cada vida vale muito. Veja bem, Deuna, isto é, apaixonado por O Jogo da Amarelinha de Júlio Cortázar, ex-guerrilheiro, usa o realismo fantástico para analisar os anos 70 no Brasil. É um belo elogio, não é? Eu gosto muito de Raiuelo, O Jogo da Amarelinha, porque ele tem uma estrutura não linear de narrativa, né? Ele permite você ler o livro de várias formas.
E eu segui essa estrutura. Então, você tem duas maneiras de ler. Eu peguei nos capítulos ímpares, eu contei uma história que ia do dia que eu fui preso até o dia que eu fui solto. E nos capítulos pares eu ia fazendo um raconto da minha vida antes da prisão. Você pode ler linearmente, como você pode seguir pelos ímpares, depois ir para os pares. E ficou bom, sabe? Eu gostei do resultado, fiquei muito contente. O Cortázar gostaria? Não sei, aí é muita pretensão. Você é um foi gênio, um dos né? primeiros réus do Tribunal de Pena de Morte da ditadura. Num dado momento, você teria enganado o delegado Fleury. Como foi? Na época, quando as pessoas eram presas, o que a repressão queria, em primeiro lugar? Que ele mostrasse onde que morava, onde moravam os outros companheiros dele, quem eram os chefes da organização. Ele queria prender outras pessoas. E a gente tinha um mecanismo que chamava abrir um ponto frio, inventar um encontro. Eu tenho um encontro depois de ser torturado, tenho um encontro em tal lugar. A repressão, no começo, levava os guerrilheiros, os militantes que estavam presos. Depois ela viu que a maior parte eram inventados, não levava mais. Então, como a gente tinha notícia do que acontecia dentro da cadeia, eu escrevi no dia 26, 27 e 28, um endereço em São Paulo, um horário, e comprei uns envelopes, escrevi na aba do envelope e deixei esses 50 envelopes dentro do meu quarto. E aí eu esperei, quando eu fui preso, depois de alguns dias lá sendo torturado pelo Fleury e a equipe do Senimar, eu resolvi abrir o ponto frio. Só que essa altura não era eu falando, tinha um documento. E quando eu falei, eu não lembro onde é direito, mas está lá no quarto onde eu moro. Eles foram lá, pegaram os envelopes e ficaram uma felicidade porque achavam que iam prender o comandante Toledo, que era o dirigente da organização. E era inventado. E só que, como eu fiz antes, eles não imaginavam que era inventado. Então, eles pararam de torturar Bacuri, um companheiro, e eu que estava numa casa clandestina, e aí eu escapei com vida, tá certo? Graças a isso, porque eu não sei o que aconteceria. Talvez eu fosse obrigado a falar o que eu não devia. Você que foi da guerrilha ao poder, como você avalia a história do Brasil neste último meio século? Olha, eu acho que o Brasil, nós tivemos um grande momento lá atrás, foi o período de Juscelino. Foi um momento importante. Juscelino, 55, 60, foi um período de grande mobilidade social no Brasil, de abrir o interior. E outra coisa, teve um reflexo na cultura, no cinema novo, no teatro, na poesia, enorme. Criou toda uma geração, uma expressão nova, intelectual. Então, aquilo foi um grande momento. Depois veio o golpe, que foi um período de treva. Tá certo? Não dá para se dizer que o país, de repente, cresceu e fizeram Itaipu. Não dá para trocar crescimento econômico pela liberdade. A liberdade é essencial. Tá certo? Nós perdemos muito, foi um período de treva. Foi um período que a nossa cultura também se perdeu, tá certo? E, então, só que depois a gente conseguiu superar isso daí. E superar, olha, de uma maneira extraordinária, porque é o que eu falei antes, a gente conseguiu construir uma democracia ainda jovem, mas sólida. Construiu um país com muita institucionalidade. Tem um processo de mobilidade social. Um país que se respeita. O brasileiro hoje tem orgulho de ser brasileiro. Isso é uma mudança fundamental. Né? Fundamental. Você tem alguma emoção ao ouvir o hino nacional? Tenho. Hoje é uma coisa, um resgate para mim, sabe? Que antes, no período da ditadura, a minha geração, todo mundo fala, hino nacional. Hoje eu tenho orgulho. Eu acho que a gente tem que botar a bandeira nacional, tem que fazer como um americano, que pendura na sua casa, cada empresa hasteia a bandeira todo dia. Quem fez maior mal ao mundo? A ciência, as artes, o militarismo, a religião ou os bancos? Bom, os bancos, principalmente depois de 2008, fizeram bastante mal, tá certo? Olha, a religião eu sou ateu, mas eu respeito a religiosidade. A caça às bruxas você respeitou também? Não, a Inquisição não dá para respeitar, tá certo? Foi uma perda muito grande para a humanidade. Esta televisão é a televisão mais livre que tem o Brasil. Eu vou querer que você olhe para aquela câmera e você vai falar tudo que você gostaria de falar. Em algum momento que você não conseguiu falar alguma coisa, não deixaram você falar, um momento que não aconteceu, essa televisão é fantástica. Aqui é a televisão mais livre
como deveriam ser todas as televisões públicas, aliás, como deveriam ser todas as televisões. Deixar a liberdade invadir as casas para as pessoas verem como nós somos, quem somos nós, gente de televisão, nossos erros, nossos acertos. Então você tem a oportunidade agora de usar essa liberdade, de poder falar o que você quiser, olhando para aquela câmara para a gente terminar a nossa alegria de estar juntos. Alegria é minha. Olha, Bujanra, eu acho que nós temos uma missão muito importante na TV pública, principalmente no Brasil. Nós temos que abrir cenários, abrir portas, abrir oportunidades para essa moçada, para essa gente nova que está chegando no país, essa gente que está com vontade, com gana de se transformar, de ir para frente, crescer, melhorar. Melhorar não é... As pessoas reduzem muito a vida, acham que quando a pessoa se torna, ascende socialmente, ela quer comprar bens. Mas tem uma coisa muito interessante. O Brasil, outro dia um amigo meu que me contando uma conversa que ele teve com um pesquisador de mercado, ele falou, olha, o Brasil é um país muito interessante, porque as pessoas, quando há mobilidade social, no primeiro momento as pessoas querem comprar bens materiais, quer comprar televisão, quer comprar o carro, quer comprar a casa. No segundo momento ela quer ir pensar na cultura, pensar na educação, conhecer outros países, conhecer outras coisas. O Brasil é um dos países que a diferença de tempo entre essa primeira fase e a segunda fase, essa busca de valores não materiais, é que está acontecendo mais rapidamente. Então, o Brasil é essa efervescência e nós precisamos atender às necessidades. E aí tem uma missão que é da TV Cultura, é da TV Brasil, é da rede de televisões públicas, universitárias, de ajudar essa gente a crescer. Daqui um abraço, que é a única coisa falsa desse programa é um abraço. Início dos anos 60, no dia em que os franceses evacuaram Argel, abandonando a cidade à sua própria sorte. A população invade as ruas e chega, em sua caminhada alegre e errante, à estação de televisão. Os estúdios escancarados e o equipamento esparso não queriam dizer nada à multidão. Até que, sem querer, alguém liga uma câmera e uma imagem surge na tela do monitor. Os manifestantes reconhecem seus rostos, divertidos, encorajados, e começam a brincar de imitar a televisão. Logo, deduzem que a imagem vista no monitor era vista na cidade e, quem sabe, em toda a Argélia. Eles podiam, enfim, se mostrar aos outros. Então, eles cantam, dançam, dizem poesias freneticamente e a festa desenfreada termina com a chegada da polícia e do exército. Os soldados desligam as câmeras, expulsam a multidão e, para afirmar seu domínio sobre a televisão pública, lacram os estúdios. E terminou assim a única experiência que se tem notícia de uma televisão autenticamente popular.